Na hora que a pessoa chegar aí, só avisar pra gente aí, tá, ô, Thiago? Acho que o seu microfone ainda tá desabilitado aí, tá, Thiago? Na hora que você habilitar ele, que vai aceitar a gravação. Você está compartilhando sua tela, né? Isso. Agora já aceitou. O microfone que está desabilitado aí. Habilitou. Pronto. Habilitou. A última pessoa já chegou aí? Chegou. A Lélia do Almoxarifado. Lélia do Almoxarifado, né? A Lélia. Isso. Você está naquela sala de reuniões que a gente faz aí em cima? Não, nós estamos na minha sala mesmo. Adaptei aqui. O Lucas está de férias, aí eu adaptei a sala aqui para a gente, porque está tendo mais 2 treinamentos aí no prédio. Aí. Não, imaginei. Não, tá tranquilo. Mas tá tendo outras. Tá dando para o pessoal visualizar bem aí? Você tá com um monitor bom aí para o pessoal olhar? Tá com data show. Ah, não, ótimo. Melhor ainda. Melhor ainda. Pessoal, vou só tá fazer uma breve abertura aqui para passar a palavra para o Gustavo, que a gente já consumiu aqui 14 minutinhos, mas o tempo vai dar. Esse treinamento é de uma ferramenta nova contratada pelo hospital, que chama-se SGH Intelligence, é o BI, tá, do sistema da SP Data. O Gustavo vai dar dados mais técnicos aqui, relacionados à forma de uso, como que é a estrutura. Só para te lembrar, tá, Thiago, a gente vai fazer no seguinte formato. Hoje nós dividimos em 2 turmas, hoje e amanhã. Tá? E na próxima semana, eu enviei até uma agenda aí, deve ter recebido no seu e-mail, é uma agenda de BI, só que voltado para vocês da TI. Tá? Que esses cenários que ele vai apresentar aqui hoje são cenários, digamos assim, que já vem pronto. Tá? Ele vai ensinar como utilizar a ferramenta do que já tem. Nas semanas que vem, que é voltado para a TI, aí sim nós vamos. O Gustavo ele vai passar para vocês como alterar cenários, como criar cenários personalizados, entendeu? Especificamente, como vocês da TI vão dar manutenção nele. Tá? Pode falar, Thiago. Então, eu tinha até que ver com você, eu vi o e-mail que chegou do dia 21, parece. Se a gente não consegue uma data mais para frente, só para o Lucas, que é funcionário aqui da TI, que está de férias, para ele poder participar. Tranquilo. Qual a melhor data para você? Então, a partir do dia 27 que ele retorna. Gustavo, você tem como olhar essa data agora ou eu vejo com o Gleice depois? Consigo olhar sim. Se puder fazer no dia 27 por aí, né? Sem ser semana que vem a próxima. Que eu já arrasto a agenda aqui e a gente já deixa autorizado. 27. Mesmo horário, Marcos? Acho que pode ser, né? 15 horas. Tá bom, Perfeito. Thiago? Pode ser sim. Pode ser. Tá bom. Já arrastei a agenda aqui, vou reenviar para você autorizá-la para a gente e vou mandar o convite lá, alterar o convite do Teams também. Tá? Okay. Então, voltando aqui à ferramenta, tá, Thiago? Pessoal, boa tarde. Eu sou o Marcos, eu sou coordenador de operações da SP Data, responsável pela condução do projeto de reestruturação, tá, dos módulos administrativos e implantação de alguns módulos, como a PuraSUS, o próprio BI, que está aqui, né, o SGH Intelligence. Esse módulo ele dá uma visão gerencial para os gestores, coordenadores, administradores do hospital, tá? De como está o andamento do uso do sistema da sua área específica. É um módulo gerencial, módulo de gestão. Nesse momento aqui, a gente vai estar apresentando como é a utilização da ferramenta, tá? Como logar, como manusear para extrair os dados, as possibilidades de extração de dados, seja de forma automática enviando por e-mail, determinando eu quero e-mail da minha área aqui que eu receba 1 vez ou 2 vezes por dia. Isso o Gustavo vai estar entrando aqui no detalhe. Mas, enfim,
Nesse primeiro momento, já vou adiantar até uma fala do Gustavo aqui, a gente vai estar tratando de mostrar, tá, Thiago, como funciona a ferramenta, como acessar e como manusear. Com relação ao questionamento, prováveis questionamentos que vão aparecer com relação a resultados que estão sendo apresentados aqui da ferramenta, informações, por exemplo, de dados de atendimento, estatísticas de atendimento, movimentações de estoque, nós não vamos entrar na minúcia agora de consistir os dados. Tal informação está muito alta ou está muito baixa. Minha taxa de ocupação está fora da realidade. A gente vai dar alguns exemplos que, por exemplo, taxa de ocupação, o que determina ela funcionar, por exemplo, como eu já falei algumas vezes aí, né, Tiago? Se a quantidade de leitos cadastrados no sistema está batendo com o físico, a taxa de ocupação vai dar ok. Agora, se eu tenho, por exemplo, 80 leitos no hospital físico, tá? E eu tenho no sistema 100 leitos cadastrados, os chamados leitos provisórios, aí a minha taxa de ocupação vai ser fortemente avariada, vamos dizer assim, né? Então, assim, a gente não vai tratar agora ainda de consistir os dados, avaliar, essa informação está incorreta. Não. A informação que o BI traz, isso que fique bem claro, o BI ele vai lá no banco de dados da SPData, tá, Thiago? Ele vasculha, pega essas informações e traz aqui para ele. E ele mostra o que está lá, a realidade que está no banco de dados. Aí a gente vai começar, cabe a vocês, coordenadores, ter um olhar crítico sobre essas situações. Tá? O que pode estar causando isso aqui? Tem que externar também a questão dessa consistência de dados que vocês, depois do treinamento, peço que utilizem o sistema para fazer essas avaliações, mas cabe uma observação de que o projeto em curso é a implantação do BI, aplicação de custos, reestruturação de módulos administrativos, e muito provavelmente dados relacionados a módulos que a gente não está tratando nesse projeto, como estoque, faturamento, quando eu digo estoque, tudo, tá? Almoxarifado, farmácia, estoque, faturamento, módulos de ACDT, de atendimento, recepção interna e externa. A gente não trabalhou nesse projeto assessoria, reestruturação de uso desses módulos. Então, muito provavelmente, vamos encontrar dados inconsistentes aqui. Mas o BI está errado? Não. O BI, que é o que a gente vai ver aqui, ele vai lá e busca a informação e te mostra como está. O BI vai te dar um direcionamento para entender o que está errado para aí a gente ir lá e consertar. Beleza, Thiago? Vou passar a palavra aqui agora para o Gustavo, tá? Que é da Veltio, parceiro SPData, responsável pelas implantações de BI. Tá, fica à vontade. Obrigado, Marcos. Pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço aí primeiramente a presença de todos. É uma oportunidade muito bacana para vir falar sobre a ferramenta de BI, que integra aí o pacote de serviços da SPData para, de fato, agregar aí no processo de gestão e fazer com que, com o conhecimento que vocês já têm das rotinas administrativas, das rotinas de gestão hospitalar, agregue a capacidade de decisão de vocês os dados daquilo que vem sendo alimentado, que vem sendo produzido no contexto aí operacional do hospital de modo geral. O Marcos já fez uma boa introdução aqui a respeito do propósito dessa reunião, mas para ratificar aqui o comentário dele, a ideia é que vocês tenham nesse encontro uma visão geral de como utilizar a plataforma, de como extrair insights, né, de como extrair ali informações que são precisas para esse processo de tomada de decisão. Durante a minha apresentação, fiquem à vontade para poder me interromper, fazer questionamentos, perguntas, dúvidas a respeito daquilo que eu estou demonstrando, e eu vou pontuando vocês, eu vou conversando, né, de forma dialogada para tentar responder dentro do possível aos questionamentos. E se eventualmente alguma coisa não estiver aqui no nosso domínio dessa reunião para hoje, nós tomamos nota e posteriormente encaminhamos, aí direcionamos uma resposta mais adequada, mais concreta, mais completa, para que vocês tenham aí o entendimento pleno daquilo que for necessário de maneira adicional. Durante a demonstração, eu vou compartilhar minha tela com vocês, a gente vai direto na plataforma para a gente poder trabalhar. Antes eu falo de alguns conceitos que são importantes relacionados
a BI de maneira geral, para que vocês tenham um entendimento do que vocês estão acessando dentro da plataforma e de como fazer melhor uso daqueles recursos que estão acessando. E nessa demonstração eu fecho o meu vídeo só para economizar aqui a banda de internet e não ter prejuízo aqui com a intermitência do processo. Então eu vou fechar minha câmera aqui nesse momento e vou compartilhar minha tela com vocês, para que vocês já tenham essa visão completa aqui dos recursos que nós vamos trabalhar. Deixa eu pegar aqui. Joia. Confirmem para mim se está aparecendo uma apresentação com uma tela verde, por gentileza. Sim. Maravilha, então, pessoal. Então, começando o nosso treinamento introdutório, né, a utilização da plataforma de BI, é importante tratar de alguns conceitos fundamentais da ferramenta de Business Intelligence, de fato, para que vocês consigam ter mais facilidade de entendimento sobre aquilo que está disponível dentro do BI. Isso por quê? O BI, ele é essa ferramenta que nós produzimos aqui em parceria junto com a SPData, ela é uma ferramenta que possibilita para vocês a utilização de recursos que já vêm prontos dentro dela. Então, a gente tem um conjunto de indicadores, de painéis ali que estão já estruturados para que vocês possam já utilizá-lo no dia a dia de vocês. E também existe a possibilidade de tanto usuários técnicos na área de TI, quanto usuários comuns, usuário do dia a dia que toma decisão mesmo, construírem consultas, construírem elementos ali de tomada de decisão de maneira sob demanda. Então, você precisa construir uma análise, tomar decisão com base em um aspecto específico. Você, seja um usuário mais técnico, ou seja um usuário mais do dia a dia operacional, mas que não é técnico da área de tecnologia, você tem a possibilidade de utilizar a ferramenta para isso. E esses conceitos, eles nos direcionam para um entendimento mais completo a respeito desse processo. O Marcos falava bem que o BI, ele consome tudo que é produzido e tudo que está armazenado dentro do banco de dados do SGH. Então, todos os processos que vocês operacionalizam dentro do SGH, cadastrar um paciente, cadastrar um atendimento, cadastrar uma internação, movimentar um paciente de um leito para o outro, de um bloco para o outro, de uma acomodação para outra, lançar uma conta no faturamento, fazer o cadastro de uma cirurgia que vai ser realizada, um agendamento, tudo que vocês alimentam dentro do SGH produz uma infinidade, uma grande quantidade de dados, e esses dados eles ficam armazenados no banco de dados do SGH. A ideia do BI é se apropriar desses dados, daquilo que é relevante para um processo de tomada de decisão, e através de técnicas ali de apresentações, de visualizações, entregar informação para que vocês desenvolvam conhecimento e tomem decisões com mais sabedoria dentro do fluxo de trabalho. Então, é importante registrar que tudo o que acontece no contexto da administração hospitalar gera uma infinidade de dados, e esses dados, eles são necessários para que o BI possa para que o BI possa produzir ali informações de modo que vocês possam tomar decisões mais embasadas a respeito disso. A esses elementos do processo operacional, né, que vocês conduzem dentro do contexto hospitalar, nós damos o nome de fatos. Então, o registro de um atendimento, de uma internação, é um fato que acontece no contexto hospitalar. O registro de um exame a ser realizado é um fato que acontece no contexto hospitalar. O BI, portanto, ele captura esses dados e, através de mecanismos para possibilitar a tomada de decisão, né, de maneira mais facilitada, ele entrega em formato de informação com os indicadores e os elementos ali que proporcionam aí mais entendimento sobre esse cenário específico que está sendo analisado. O BI, ele separa esses dados, portanto, né, ele apresenta esses dados para vocês de duas formas específicas. A primeira forma é no que a gente chama de medida. O que é uma medida no contexto do BI? Tudo aquilo que eu consigo medir, ou seja, todo o aspecto quantitativo da coisa, ele é apresentado no formato de uma medida. Seja a quantidade que gastamos em compra, o tempo que leva para faturar uma compra, o tempo médio de internação, a quantidade de atendimentos externos, a quantidade de exames realizados, a quantidade de internações.
tudo isso que eu analiso sob o viés quantitativo representa para a gente uma medida no contexto do BI. Diferente da medida, eu vou ter um outro grupo de dados sendo apresentados para vocês, que a gente chama de dimensão. A dimensão é um aspecto da medida, é tudo aquilo que qualifica. Então, a medida quantifica, a dimensão qualifica a minha análise. São aquelas características que eu quero observar em função da medida que eu estou analisando. Por exemplo, quantos pacientes externos ambulatoriais eu atendi por ano? E por mês? Quantos desses pacientes foram para o convênio X? Quantos desses pacientes foram do SUS? Quais são os médicos que estão mais atendendo no ambulatório? Qual é o centro de custo que está recebendo mais valores de custos apurados aí de acordo com aquilo que eu estou lançando dentro do módulo do SGH? E as especialidades? Quais as especialidades para cirurgias que eu estou mais realizando dentro do hospital? Então, quando eu qualifico quantidade de cirurgias, isso é uma medida. Por especialidade, a especialidade é um aspecto, uma característica que qualifica aquela análise que eu estou estruturando lá, portanto. Então, medida quantifica, dimensão qualifica a estrutura da minha análise. Falamos agora há pouco, tanto o Marcos fez uma observação bastante pertinente, eu complementei para poder reafirmar essa questão para vocês. Tudo que vocês alimentam no SGH vai para um banco de dados específico. Esse banco de dados se chama SGH Dados. O BI, ele trabalha consumindo esse banco de dados, consumindo esse cenário. Então, o BI em si, ele possui um repositório de dados próprio para ele. Por que ele trabalha com um banco de dados separado? Por que é diferente? São duas justificativas que nos levam para esse entendimento. O primeiro é a questão da arquitetura. Se eu for falar de modo mais técnico, seria o seguinte: o SGH Dados, que é o banco de dados do SGH, ele tem uma estrutura voltada para um processo que a gente chama de transacional. Então, ele é um banco com uma arquitetura voltada para que muitos usuários acessem esse banco de dados o tempo todo, registrando, atualizando, excluindo registros daquilo que acontece no contexto aí operacional. Então, o foco dele está em receber muitos acessos para realizar muitas operações simples. O BI, ele precisa de um banco que te proporcione o quê? Eficiência de análise. Então, eu não preciso que todos os usuários do hospital acessem o BI. Eu não preciso que fornecer aí uma qualidade de conexões para uma quantidade muito grande de usuários, porque o BI ele está mais voltado para tomadores de decisão. Tomadores de decisão normalmente não estão no nível mais operacional ali das funções que são exercidas. Então, a estrutura do banco de dados do BI é voltada para um processo de performance de análise. É um banco de dados mais analítico. Como que é feita essa composição dos dados? Diariamente é executada uma rotina de atualização que faz com que o banco de dados do BI consuma o banco de dados do SGH. Agora, para resumir em síntese, o que isso é importante para vocês? Por que é importante que vocês saibam disso? É importante porque a gente precisa entender que os bancos de dados são separados. Se você acabou de registrar uma conta no SGH, ela foi para o SGH Dados, mas ela ainda não está presente no banco de dados do BI. Para que ela esteja no banco de dados do BI, é necessário que a rotina de atualização de dados seja executada. Essa rotina, por padrão, em todos os clientes, ocorre durante a madrugada. Por quê? Porque ela consome muito do serviço. Se eu fosse colocar de maneira rotineira para rodar a cada hora a rotina de atualização, vocês iam sentir o sistema muito lento, o sistema ia de repente travar, vocês iam perder eficiência para o SGH. Porque o banco de dados dele não é apropriado para consultas que levam um tempo de processamento maior. Então, de madrugada, quando eu tenho menos acesso, eu consigo ter mais performance para poder fazer as atualizações que são necessárias. O que isso significa, portanto? Tudo que está no BI, né, que está disponível de dado para você poder analisar, tomar decisão, é o que você registrou de ontem para o passado, para trás.
Normalmente a gente coloca 4 anos de dados disponíveis para vocês poderem analisar. Assim você consegue, por exemplo, pegar janeiro de 2025, de 24, de 23, de 22, para poder entender como foi a evolução dos exames realizados aí no hospital, por exemplo. Então a gente coloca 4 anos de dados para que vocês tenham aí um lastro histórico que possibilite a análise de tendência, de comportamento desse dado ao longo do tempo, para melhorar o processo de tomada de decisão. Então, o dado do BI, ele não vai refletir em tempo real o que o SGH está reproduzindo ali, aquelas operações do dia que vocês estão lançando dentro do sistema. Gustavo? Sim. Parece que deu uma travada aí, ficou preta a tela e a gente não estava ouvindo. Não estavam ouvindo? E agora, estão ouvindo? Agora sim. A tela está apresentando para vocês? Está apresentando. Essa explicação que eu fiz agora sobre a composição do banco de dados do BI, ela foi completa para vocês ou não? Parou na parte que você estava explicando que o banco de dados do SGH Dados, ele não foi projetado para análise, né? Não, perfeito. Rapidamente aqui, então, só para vocês entenderem o contexto, depois vai estar gravado e aí vocês conseguem voltar para pegar a explicação mais completa, tá? O SGH Dados ele é voltado para transações. Então, eu tenho muitos usuários, que é o operacional, né, do hospital, acessando para cadastrar um atendimento, cadastrar um paciente, atualizar uma conta e assim por diante. Ele não é voltado para análise. Então, se eu quero reproduzir um painel para poder trazer informações, indicadores, esse banco de dados ele não vai ter eficiência para te retornar essas informações com qualidade. Ou você deixa o sistema muito lento, ou você faz com que os dados não sejam apresentados da maneira como você gostaria de apresentar. Por isso, o BI usa um banco de dados paralelo. Esse banco de dados do BI é o SGH-DW, que é o que está do lado direito, ali nesse quadrado mais azul. Esse banco de dados ele é focado em ter performance de análise. Então, ele não é preparado para muitos usuários acessarem esse banco. Até porque o BI ele é uma plataforma que é voltada para tomadores de decisão. Então, normalmente, quem está no nível tático e estratégico é quem utiliza o BI. Operacional é muito pouco que vai ter acesso ao BI, porque eles estão focados nas operações do dia a dia. Então, o que o BI ele faz? Diariamente, durante a madrugada, executa uma rotina de atualização de dados. Ele visita o banco de dados do SGH, consome os dados que são mais importantes e atualiza a base de dados do DW, que é o banco de dados que ele vai utilizar, que é voltado para performance analítica. Então, vocês vão ver que assim que eu abrir a plataforma, a velocidade para reprocessar um painel, para poder estruturar uma análise, é muito rápida, é muito dinâmico. Isso porque o banco de dados ele é apropriado para isso, ele tem essa característica. Em síntese, o que isso representa para vocês? Dados do BI não vão refletir para vocês dados em tempo real do SGH. Então, se você lançar uma conta nova agora, nesse momento, dentro do SGH, ela vai para o SGH Dados, para o banco de dados do SGH. Mas no BI, ela vai aparecer somente após o próximo ciclo de atualização de dados, que vai acontecer durante a madrugada. Então, no BI, você tem dados que foram atualizados no SGH de ontem para trás. Aí aquele lastro que eu havia comentado de dados que a gente disponibiliza por padrão de 4 anos, para que vocês tenham aí a possibilidade de analisar tendências, comportamento de dados ao longo do tempo. Ok? Ok. Dito isso, depois que eu tenho o banco de dados estruturado no BI, através de painéis, de relatórios que podem assumir formato XLS, que é o formato do Excel, PDF, ou também sendo enviados diretamente por e-mail, e também através de relatórios que acessam o que a gente chama de cubo OLAP, vocês têm acesso a todos esses dados que estão disponíveis dentro do ambiente do BI. Eu vou explicar essa questão dos painéis e dos relatórios e do cubo OLAP na demonstração quando a gente estiver visualizando o conteúdo da própria plataforma ali que a gente vai visualizar daqui a pouquinho, tá bom? Eu vou parando por aqui a apresentação para que a gente possa, de fato, aproveitar o tempo restante que nós temos na plataforma, que tem bastante coisa para a gente ver por lá também. Então, eu vou finalizar esse conjunto de slides e já venho aqui para a estrutura da plataforma. Confirmem para mim se vocês estão vendo uma tela cinza com uma coluna branca.
Tá na apresentação ainda. Na apresentação ainda? Deixa eu ver aqui o Teams, então. Se eu consigo finalizar a minha apresentação e iniciar novamente. Normalmente ele fazia de maneira automática, mas a Microsoft ela muda sempre as ferramentas, aí acaba interferindo um pouquinho. Aqui. Agora me confirmem se vocês veem uma tela cinza com uma coluna branca. Sim. Maravilha. O Teams, por padrão, tá, pessoal? Ele suprime o conteúdo do acesso web que eu estou fazendo. Então, o link de acesso ao portal da SPData, vocês não estão vendo aqui nessa apresentação, acredito eu. Vocês só veem no limite da tela cinza e a coluninha branca, né? O teto ali, o topo da apresentação. Eu vou copiar e colar no chat aqui da apresentação o endereço que vocês vão utilizar para poder fazer acesso à plataforma do BI, para terem acesso aí, de fato, a todos os conteúdos que eu vou demonstrar aqui para vocês na sequência. O ambiente do BI, portanto, pessoal, ele está disponível em nuvem. Então, com qualquer dispositivo que tenha acesso à internet, vocês vão conseguir ter acesso à plataforma do BI. O link é esse que eu compartilhei no chat, portal.spdata.com.br. Uma vez que você acessou esse endereço, portal.spdata.com.br, no notebook, no celular, no tablet, no computador convencional, ele vai direcionar vocês para essa tela. Nessa tela, vocês vão utilizar o mesmo usuário que vocês utilizam para acessar o SGH, a mesma senha que vocês utilizam para acessar o SGH, vão preencher esse campo chamado código de instância, código da instância, com 4 dígitos. Então, o número de cliente de vocês é 335. Aqui, vocês precisam colocar esse número com 4 dígitos, começando com 0. 0335. Hoje eu estava até atendendo um cliente mais cedo que não estava conseguindo fazer acesso à plataforma e o código de cliente dele, ele começa com 0 também e ele acabou não colocando 0 na hora de fazer o login. Aí, de fato, não vai trazer vocês para dentro da plataforma. Então, precisa colocar de maneira completa aqui os números, os dígitos, para que vocês possam acessar. Uma vez que vocês preencheram esses dados e vocês têm acesso aos dados cadastrados, que eu vou mostrar para o Thiago na sequência como que ele vai conduzir essas questões de permissões, clicando no botãozinho de acesso, vocês vão vir para a plataforma do BI e já vão conseguir enxergar alguns indicadores importantes aí para o contexto aí hospitalar, para o contexto da gestão que vocês vão ter acesso através da plataforma, portanto. Então, quando eu falava lá anteriormente sobre medidas e sobre dimensões, que são aquelas formas que o BI agrupa os dados para apresentar para vocês, eu estou falando exatamente desse resultado que a gente está visualizando na tela. Eu tenho aqui um conjunto de medidas e um conjunto de dimensões compondo esse painel de início que vocês estão visualizando. Por padrão, pessoal, esse painel de início vai ser exibido logo que você fizer o primeiro acesso à plataforma. O que a gente tem de informação dentro desse painel de início? O primeiro ponto que eu vou destacar sobre ele é que ele não é interativo. O papel dele é apresentar o estado do hospital na última atualização que o BI fez. Aqui vocês vão observar que os dados estão um pouquinho desatualizados, mas é referente àquela questão que nós estamos tratando, viu, Thiago? Da conexão web que deixou de funcionar, e por isso algumas datas ficaram sem atualizar. Então, não vai aparecer aqui na tela para você, até que a gente regularize aquele processo que a gente vai dar sequência aqui logo depois aqui da apresentação, tá bom? Tá, joia. Mas o que a gente tem aqui de informação? O período corrente. Todo o período corrente atualizado dentro da plataforma do BI para que você possa observar. Nesse primeiro visual, eu tenho a ocupação por convênios. Então, ele mostra num gráfico de rosca a segmentação da taxa de ocupação por convênio do que ele apurou na última atualização. Se eu passo o mouse em cima de cada fatia da rosca, ele evidencia para mim a qual convênio pertence e me mostra o número concreto da ocupação, diferentemente do percentual, que é o que ele me apresenta na proporção por padrão ali na tela, nesse visual na fatia da rosca. Então, 50,3% representa 78 leitos ocupados, portanto, pelo SUS. Se eu venho para o lado, nesses 43%, são os leitos livres aí que eles apuraram dentro dessa observação que foi feita.
Mas aqui acima, no 5.8, eu tenho outros sendo apresentado aqui para a gente como 9 leitos ocupados. Aqui, portanto, eu tenho uma estratificação, uma dimensão convênio, mostrando a taxa de ocupação ou ocupação por convênios, para que vocês possam observar. Abaixo, eu tenho medidas. Uma medida que me mostra o total de leitos ativos que foi apurado no sistema, o total de leitos ocupados apurados e o percentual da ocupação geral. Então, aqui são medidas que me mostram valores agregados, e aqui eu tenho uma dimensão convênio que me mostra essa quantidade de leitos ativos de acordo com a proporção do que representa cada um dos convênios. À direita, ele vai ter um visual que me mostra a taxa de ocupação por setor. Então, são 3 elementos dentro desse gráfico. Em azul, a quantidade de leitos ativos. Então, veja bem, eu tenho esse primeiro convênio aqui, que eu não consigo ler o nome dele de maneira completa, mas quando eu posiciono o mouse em cima, ele me mostra o texto completo. É o berçário particular convênio. Então, ele está me mostrando, ó, vou passar o mouse em cima da barra, que ele encontrou um leito ativo. O azul, portanto, me mostra leito ativo desse setor que ele está apurando. Em rosa, eu vou ter a quantidade de leitos ocupados. Então, aqui no berçário, não tem nenhuma barrinha rosa, ou seja, não tem ocupação desse leito. Aqui, já na pediatria particular convênio, se eu posicionar o mouse em cima do rosa, ele vai me mostrar a quantidade de leitos ocupados, 1. Então, nesse setor, eu tenho um leito ocupado. E em amarelo, ele vai me mostrar a taxa de ocupação na comparação aqui com o setor específico, mostrando uma evolução desse processo de acordo com cada ambiente que ele está apurando, portanto, né? Se eu posiciono o mouse em cima aqui da legenda, ele evidencia os elementos gráficos dessa legenda. Eu posicionei nos leitos ativos, nos leitos ocupados, e agora eu posiciono na taxa de ocupação para que eu possa ter uma percepção daquilo que ele está apurando desse resultado na ocupação por setor, portanto, para que a gente possa observar. Aqui ele está destacando 100% como a maior taxa de ocupação, que refere-se ao pronto atendimento. Ele tem 7 leitos ativos e no momento da atualização do BI, ele encontrou 7 leitos ocupados no pronto atendimento. Então, ele evidencia aqui o 100% para esse setor especificamente aqui. No caso da pediatria e enfermaria, né, acredito eu, pediátrica e enfermaria, ou enfermagem, eu tenho 8 leitos apurados e eu tenho 2 ocupados, o que dá uma taxa de 25% de ocupação. Então, esse percentual de ocupação refere-se ao setor específico que ele está apresentando aqui para a gente. Aí, cada setor que está ocupado, ele vai mostrar uma evolução dessa taxa aqui especificamente. No caso desses dois aqui, ó, do cartão Saúde Mental SUS, ele está com 4 ativos, 4 ocupados, e esse último, que é o UTI particular convênio, 2 ativos, 2 ocupados, ele dá o 100% aqui em cima de ocupação, que é relativo a esses essas duas últimas colunas que são apresentadas dentro desse gráfico. Então aqui, quantidade de leitos ativos, leitos ocupados e a taxa de ocupação dentro dessa apresentação. À direita, eu tenho a permanência média, que ela vai ser dada em dias, é uma medida também, e aqui a mortalidade institucional, ela vai ser dada em percentual da mortalidade, conforme a apuração aí no lançamento do dia a dia aí do ambiente de vocês. Abaixo, eu tenho um visual que mostra para mim as internações, então ele vai mostrar dia a dia todas as internações que foram apuradas. Vocês vão observar que eu tenho dados até o dia 10 de maio, ou seja, o dia 11, 12, 13, 14, ainda não estão no BI, porque houve ali um desencontro de informação relacionado à conexão da internet para uma ferramenta que fica no ambiente interno de vocês, que o Thiago e eu estamos trabalhando aí para poder restabelecer. Acredito que hoje já vai estar normalizado aí, se deu tudo certo lá com a equipe que cuida das conexões de vocês. Abaixo aqui ele vai mostrar o mesmo indicador, só que agora para os ambulatoriais. Aqui são internações, aqui são os atendimentos ambulatoriais. Então, dia a dia, dentro do período, ele vai mostrar para vocês essa evolução. Posicionou o mouse, ele mostra para você em evidência aquela coluna que você está selecionando. E mais à direita, eu tenho um visual que é diferente de todos esses que eu demonstrei agora há pouco para vocês, que é o status de faturamento das contas. Aqui no status de faturamento, ele vai apresentar para vocês 3 meses.
utilizando aqui as colunas empilhadas para isso. Aqui eu tenho o mês de maio, que é o mês corrente, e ele sempre mostra os 2 meses anteriores, título de comparação, para entender como é que está a eficiência aí da produção do faturamento. Aqui eu tenho o mês de abril e aqui eu tenho o mês de março apurado. O que ele mostra? O percentual de contas, né? A quantidade de contas apresentadas, emitidas, fechadas e não emitidas. Então, ele mostra, de acordo com cada uma das legendas, o status da quantidade de contas do faturamento. Sim. Gustavo, só um minuto que deu um probleminha técnico aqui, já vou resolver, já a gente continua. Só um minutinho, tá? Tranquilo, te aguardo. Prontinho, já resolvido aqui. Maravilha, vamos lá. Então eu falava aqui sobre esse último visual, que ele é diferente dos demais porque ele mostra 3 meses para que vocês tenham uma visão comparativa de como está a eficiência da produção do faturamento aí no hospital. Então ele vai mostrar por status de faturamento a quantidade de contas que ele apurou dentro do módulo. Então ele mostra o mês de maio, o mês de abril e o mês de março. Passou o mouse em cima de cada fatia dessa coluna empilhada, ele vai mostrar o total de contas que ele apurou de acordo com o status. A quantidade emitida aqui em maio, a quantidade não emitida em maio que ele apurou no período. Em abril, ele encontra contas emitidas e contas não emitidas também. Já em março, ele já vai encontrar contas apresentadas, contas emitidas e contas não emitidas. Esse painel de início, então, pessoal, ele dá uma visão geral. Ele não é interativo, não te proporciona trabalhar as análises ou aprofundar as análises, porque o intuito dele, de fato, é apresentar um resumão de aspectos que são importantes aí no ambiente hospitalar. Agora, existem outros tantos painéis que vão dar essa possibilidade para que vocês possam, de fato, utilizar aí a plataforma e navegar aí dentro dos dados. Eu vou mostrar alguns deles aqui para que vocês possam observar, portanto. Os acessos aos demais conteúdos, pessoal, ele se dá do lado esquerdo, nessa barra mais esverdeada que vocês estão vendo. Vindo aqui nesse botãozinho de lupa, vocês vão ter toda uma estrutura de diretórios e de conteúdos para análise dos dados. Então, sempre que vocês observarem o desenho de uma pasta, como a gente tem aqui em Home, SGH Intelligence, significa que é um diretório, e dentro desse diretório, dentro dessa pasta, eu tenho mais coisas dentro para poder mostrar para vocês. Dá para observar também pela seta que aponta para frente. Tem essa setinha, significa que é uma pasta. Não tem a seta, eu tenho um conteúdo com formato de folha aqui nesse desenhinho, e não apresenta a seta na frente, significa que é um painel ou um relatório que está disponível para análise. Eu vou acessar esse painel de atendimentos para que a gente possa observá-lo e entender como que é o comportamento dos dados a partir do que ele apresenta para nós de informação. Aqui já dá para a gente ter uma boa noção do que é a arquitetura de um painel
dentro da estrutura do BI. A arquitetura do painel, ela passa por níveis de agrupamentos. O primeiro nível de agrupamento que nós temos são as abas. Então, cada aba que vocês observam aqui em cima, ambulatório, exames, internações e cirurgias, trata de um assunto específico. Significa que, se eu quero analisar dados do ambulatório, eu vou na aba do ambulatório. Se eu quero analisar dados de internações, eu venho na aba de internações. Se eu quero analisar dados de cirurgias, eu venho na aba de cirurgias. Tudo que está abaixo de ambulatório refere-se exclusivamente aos dados ambulatoriais. Aqui em cima eu tenho cartões que representam medidas. São os indicadores que nós estamos analisando, as medidas que eu falava lá atrás na parte conceitual com vocês. E abaixo dos cartões eu tenho os visuais que estratificam, que qualificam a análise dos meus indicadores. Então eu tenho um total de atendimentos ambulatoriais e aqui abaixo eu tenho a divisão desses atendimentos por convênio, por especialidade e também por médicos, trazendo o top 30. Do lado direito, eu tenho um campo de data. Aqui eu tenho a possibilidade de fazer navegações em períodos diferentes. Então, por padrão, ele está trazendo o período corrente, do primeiro dia do mês que eu estou até o dia de hoje, dia 14. Se eu quiser analisar dados do mês de abril, eu posso vir aqui nesse atalho e clicar no mês de abril, que todo o meu painel vai ser reprocessado para representar para mim o mês de abril. Se eu quiser analisar dados dos últimos 3 meses, eu clico aqui nesse menuzinho de atalho também, ele vai trazer os últimos 3 meses. Estão vendo que é bem rapidinho a apresentação dos dados, né? Não demora tempo, né? É eficiente esse processo de apresentação justamente por conta da estrutura do banco que eu comentei com vocês. Vindo aqui no período também, eu posso selecionar períodos específicos para análise. Eu quero do dia 1º ao dia 31 de março. Então, eu selecionei a primeira data, selecionei a última data, clico em aplicar, ele já me traz os dados relativos a esse período que eu selecionei aqui dentro do ambiente. Agora, falando um pouquinho mais sobre os dados e algumas interações que a gente pode fazer. Vejam bem, aqui no começo do nosso painel, a primeira informação que é apresentada para nós é o cartão que mostra os indicadores que nós temos disponíveis. Por enquanto, nessa parte do ambulatório, eu tenho 2 cartões. Atendimentos ambulatoriais, que é o total de atendimento, excluindo exames, e aqui a quantidade de pacientes distintos. Significa que eu tive 7.200 atendimentos em março de 25, e desses 7.200 atendimentos, quase 1.300, ou quase 1.500, na verdade, foram pacientes que voltaram para um segundo atendimento dentro do hospital. Então, 5.700 pacientes diferentes realizaram 7.200 atendimentos ambulatoriais dentro do hospital. Ou seja, teve paciente que realizou mais de um atendimento ambulatorial. Abaixo, ele traz um comparativo, que é um indicador que mostra a comparação do mesmo período com o ano anterior. Isso significa que 7.285 atendimentos ambulatoriais em março de 2024 representou 1% a menos de atendimento do que o mês de março do ano de 2024, de acordo com a apuração. Assim como pacientes distintos. Eu tive, em 2025, 2% menos de pacientes distintos sendo atendidos aí no contexto hospitalar. Depois dos cartões, a gente vem para a estratificação. Então, eu tenho detalhes aqui desses atendimentos ambulatoriais, portanto. Eu estou pegando 7.285 atendimentos e dividindo por convênio. O convênio mais expressivo que vocês atendem é SUS. Então, olha só, eu passo o mouse na barra, ele evidencia que refere-se ao SUS e que é o indicador de quantidade de atendimentos ambulatoriais que eu estou analisando. São 6.814 atendimentos. Algumas barras não apresentam para mim o nome do convênio. É por conta de limitação de espaço. Se eu clicar nessa seta que aponta para a diagonal, ele evidencia para mim esse gráfico que eu estou analisando, e aí muitos desses convênios serão apresentados para mim aqui abaixo. Mesmo assim, se não apareceu por conta de limitação de espaço, passou o mouse em cima da barra, ele mostra para você o que significa aquela barra específica que nós estamos acessando. Clicou de novo na seta para a diagonal,
ele volta a apresentar os demais visuais para a gente na tela de forma mais comprimida. Do lado direito, eu tenho a especialidade num gráfico de rosca. Da mesma forma que no painel de início, eu passo o mouse em cima, ele evidencia a qual especialidade eu estou tendo atendimento. E do lado direito, o médico top 30. Os 30 médicos que têm mais atendimentos ambulatoriais serão apresentados aqui nesse visual. Aqui a gente tem o Hospital de Cataguases como um médico cadastrado, né? Então, na hora de fazer o lançamento do atendimento ambulatorial, está sendo apontado para o hospital. Ele é o que mais predomina, né? Está com 6.934 atendimentos dentro desse período aqui que a gente está analisando. E aí, outros médicos que são apontados ali dentro dos outros atendimentos que são realizados, eles vão apresentando para você logo abaixo aqui, mostrando, através da barra, o volume de atendimentos que significa esse médico aqui dentro do período que a gente selecionou para análise. Aqui, nesses visuais... Deixa eu só fazer uma observação aqui, que a gente está com o coordenador de atendimento. Sim. Aí também. Com relação a esse top 30, tá, Thiago? Para poder ficar evidenciado aí. Hoje vocês não utilizam prontuário eletrônico nos atendimentos externos, né? Não. Por isso que os atendimentos, você pode ver que todos são, praticamente todos são registrados em nome do hospital. Deve ser aquele CRM19, se eu não me engano. Com um prontuário eletrônico sendo implantado, né, a proposta está em negociação, os atendimentos eles são realizados para o médico 19, tá? Se você tiver mais de um médico atendendo no pronto atendimento. Quando entra naquele fluxo de chamada em painel e o médico chama no prontuário eletrônico, que chama lá na TV, né, pelo nome do paciente para comparecer ao consultório, no PEP, quando ele chama esse paciente, automaticamente ele vai na recepção e troca esse atendimento para efetivamente o médico que atendeu. Então, com o prontuário eletrônico, esse cenário aqui dos médicos, ele fica mais bem distribuído, porque fica definido para o médico que efetivamente atendeu aquele paciente. Beleza? Entendi. Beleza. Pode seguir aí. Vamos lá. Aqui, como eu falava, existe a possibilidade de interação com os visuais. Então, vamos pegar a especialidade aqui como exemplo, né? Eu tive 7.200 atendimentos ambulatoriais e a gente observa que a grande maioria é clínica geral. Agora, eu tenho 3% dos atendimentos que é fisioterapia. 209 atendimentos, portanto. Eu quero analisar somente a fisioterapia. Então, se eu clicar nessa fatia da rosca, ele vai filtrar todos os dados do painel para representar para mim somente aquilo que representa a fisioterapia nesse contexto da análise que eu estou realizando. Se eu desmarco a fisioterapia, ele volta a integralizar todos os atendimentos ambulatoriais de maneira completa para mim. Da mesma forma, eu posso pegar um médico específico aqui, Matheus. Eu vou clicar na barra do Matheus para analisar os 18 atendimentos dele dentro do período. Então, eu tenho atendimentos para o convênio pacote e para o convênio Unimed sendo atribuídos ao médico Matheus. E ele atende clínica geral, 11%, e a grande maioria dos atendimentos dele está dentro da oftalmologia como especialidade registrada, portanto, no período. Cliquei de novo na barra do Matheus, remove o filtro e volta a aplicar de novo a análise integral dos dados. Eu quero analisar somente a Unimed. Clico aqui nos 220 atendimentos da Unimed, ele vai me mostrar somente dados da Unimed. Agora cai um pouco os atendimentos para a clínica geral, as outras especialidades começam a aparecer com mais evidência aqui para mim sobre os atendimentos da Unimed que foram atendidos, que foram realizados aí no contexto do ambulatório. Então, pessoal, essas são as possibilidades de interação. Você consegue selecionar elementos aqui dos nossos visuais para poder trabalhar de maneira mais específica a interpretação do dado, e também consegue navegar em períodos diferentes para que você consiga enxergar outros períodos, como foi o comportamento desses dados. Se viermos para as próximas abas, exames, por exemplo, vocês vão ver que eu tenho visuais, conteúdos específicos relacionados a exames. Agora eu não trato mais de atendimento ambulatorial, trato de exames, os exames realizados dentro do período. Segmentação por convênio, por tipo de exame e o top 30 exames mais realizados dentro do período que nós estamos analisando. Lembrando que o período permanece filtrado aqui para março de 2025. As internações, da mesma forma, quando eu clico, ele vai me mostrar o total de internações que ele apurou dentro do período. Aqui ele mostra o total de internações,
as altas e o tempo de permanência que o paciente está permanecendo internado, tempo médio de permanência. Aqui ele vai mostrar a estratificação por convênio, por especialidade, e o médico agora é o solicitante, mas não top 30. Ele está mostrando todos os médicos que solicitaram internação. Aqui, como vocês têm um grande volume de médicos, né? Você pode clicar nessa seta para diagonal, que ele vai trazer para você, a nível de detalhe, observar a linha de cada um dos médicos que ele apurou como solicitante para as internações que ocorreram dentro do período aí, dentro do ambiente de vocês. E por último, em cirurgias, eu tenho aqui, no caso vocês não fazem cirurgias? Ou fazem? Não lança no sistema. Não lança no sistema, não. Então, por isso que está zerado. A partir do momento que começarem a registrar no sistema, portanto, de maneira automática, eu não preciso fazer nada no BI. O BI já vai consumir esses dados, já vai apresentar para vocês os indicadores. Esses dados é do módulo... Do bloco cirúrgico. Bloco cirúrgico, né? É porque o bloco cirúrgico não usa. É porque, assim, lança no sistema só mesmo a ficha do paciente, o procedimento de internação. Uhum. Mas como o bloco cirúrgico não está sendo utilizado, aí está em branco. Não, perfeito. Quando vocês vierem a utilizar o bloco cirúrgico, se estiver na esteira aí de vocês, a implantação dele, a partir do momento que começar a usar no SGH, o BI já começa a reproduzir os dados de maneira automática para vocês. Esses indicadores aqui todos vocês vão enxergar. Quantidade de cirurgias realizadas, a quantidade de procedimentos, aqui o médico cirurgião, o convênio, e cada procedimento de acordo com a ordem aí dos que mais foram realizados dentro das cirurgias. Esse, portanto, pessoal, é um dos painéis que eu queria mostrar para vocês, que é o painel que trata de atendimentos de maneira geral. Existem vários outros painéis que vão trazer para vocês a possibilidade de interação similar ao que eu mostrei aqui agora para vocês. Rapidamente, eu vou abrir um ou outro aqui para que a gente consiga visualizar uma última ferramenta antes de finalizarmos aqui a nossa reunião, tá bom? Então, eu vou vir aqui na lupa, vou vir em SGH Intelligence, que é uma pasta, é um diretório. Lembrando, o painel de atendimentos que eu mostrei para vocês, é logo que eu abro a lupa, eu tenho a opção atendimentos. Foi esse aqui que eu mostrei. Agora eu vou acessar essa pasta, SGH Intelligence. Aqui dentro, eu tenho várias outras pastas. Eu tenho uma pasta de atendimento, uma pasta de custos, uma pasta de faturamento, do financeiro, de suprimentos, e tenho um painel visão geral e tenho o NUS. Cada uma dessas pastas guarda conteúdos específicos a respeito dessas áreas. Em atendimentos, portanto, lembrando, desenho de uma pastinha, seta que aponta para frente, significa que é uma pasta. Vou clicar em atendimento, aqui eu tenho 3 painéis. Painel de agendamentos, de censo hospitalar e cirurgias agendadas. Vou acessar o censo aqui para vocês poderem dar uma olhada na estrutura desse painel. É bastante similar ao que a gente viu ali anteriormente, mas tem alguns aspectos diferentes aqui dentro dele. O painel do censo hospitalar, ele traz os principais indicadores do censo para que vocês possam observar como que está a questão da movimentação de pacientes aí dentro do hospital. Ele vai trazer as internações, as altas do período, a permanência, os óbitos que foram apurados, a taxa de mortalidade, a média de leitos instalados, a ocupação média, a média de pacientes dia, o total de pacientes dia, as entradas por transferência e as saídas por transferência. Aqui são todas medidas, tudo indicador. E aqui embaixo eu estratifico. Então ele está pegando o total de internações e estratificando para mim, por setor da internação, por onde que o paciente entrou no hospital. Então eu tenho pronto atendimento, eu tenho o SUS, eu tenho esse PV7 SUS, PV9 SUS, PV7 SUS, PV10 e assim por diante. Cada setor da internação. Convênio, qual foi o convênio pelo qual o paciente internou? Então está aqui estratificado. Observem sempre a cor da barra. A cor da barra acompanha a cor do cartão. Então, nesse painel do censo, se eu clicar aqui em altas, por exemplo, toda a estrutura do meu painel ele vai ser modificado. Por quê? Agora a estratificação aqui embaixo refere-se ao cartão à medida altas. Então, eu não tenho mais setor da internação, eu tenho o setor da alta, por onde o paciente está tendo alta nesse período que eu estou analisando. O convênio pelo qual o paciente teve alta, a clínica pelo qual o paciente teve alta, o motivo da alta desse paciente, de acordo com a apuração que foi feita dentro do ambiente. Então, cada cartão
vai trazer para você um conjunto de dimensões que refere-se a esse cartão especificamente que eu estou analisando. Sempre observem, portanto, ao clicar no cartão, que aqui embaixo vai modificar e a cor dessas barrinhas acompanha a cor de fundo do cartão. Um outro ponto importante também são essas setas pretas que apontam para baixo. Se eu clicar em cima dessa seta, ele me mostra outras dimensões que eu posso acrescentar no conceito, no contexto da minha análise. Então, por exemplo, eu não quero analisar o setor de internação, eu quero analisar a unidade. Cliquei nessa setinha preta, cliquei na unidade, ele vai substituir o setor de internação, que é uma dimensão, pela dimensão unidade, que foi a que eu selecionei ali anteriormente. Mais uma vez, cliquei na setinha preta, agora eu posso selecionar o setor de internação, que ele vai substituir a unidade pelo setor de internação. Aí, Thiago, no treinamento técnico, que ficou lá para o dia 27, né, eu vou ensinar vocês a criarem novas dimensões, novos cartões. Você vai conseguir pegar um painel como esse do censo e montar ele do zero. Ou pegar esse painel do censo que já está pronto e modificar todas as medidas, todas as dimensões que você quiser, para você poder melhorar a qualidade do painel para questões que sejam mais específicas, mais pontuais aí dentro do ambiente de vocês. Então, esse tipo de desenvolvimento vocês é direcionado para a área técnica, e aí lá no treinamento do dia 27 você vai ter a oportunidade de conhecer a manipulação desses painéis para construí-lo assim, tanto do zero quanto a partir de um modelo pronto que esteja disponível aqui dentro da plataforma. Voltando aqui na lupa, eu vou vir agora no painel Visão Geral. Então, olha só, SGH Intelligence, Visão Geral. Mas vamos supor que eu quero acessar de forma mais rápida. Cliquei na lupa, eu tenho um campo Pesquisar. Se eu começar a digitar Visão Geral, ele já me mostra tudo que começa com V e S aqui embaixo para eu acessar mais rapidamente. Eu tenho Visão Geral que é só do faturamento e tenho Visão Geral que trata aí das portarias de atendimento. Então, eu vou clicar em Visão Geral e ele me traz aqui um painel. Em síntese, o que ele me traz? Algo muito parecido com o painel de atendimentos aqui que a gente viu. Atendimentos externos, exames, internos, cirurgias, e aqui ele vai ter uma aba que mostra o faturamento das contas apresentadas no período. Então, se a conta está com status de apresentada, vai aparecer aqui no período de maio para a gente poder analisar. Lá no painel de início, mostrou que não tinha conta apresentada, então pode ser que esteja vazio aqui esse painel de faturamento aqui por enquanto, por conta das atualizações de dados aí que a gente está restabelecendo. Então, aqui eu tenho um cartãozinho para indicar o indicador, né, a medida, e as estratificações. Funciona da mesma forma que eu mostrei agora há pouco para vocês no painel de censo. Eu tenho atendimentos externos, o total de atendimentos ambulatoriais, aqui estratificado por convênio, por especialidade, por centro de custo e caráter de solicitação. Posso modificar a dimensão, eu tenho um monte de dimensão aqui para poder substituir. Uma delas, período do dia. Esse período do dia mostra como que está a distribuição dos atendimentos ambulatoriais de acordo com cada período do dia, conforme o registro no SGH. Período da manhã, o período que tem mais atendimento, período da tarde, período da noite, e a madrugada é onde a gente tem menos atendimento no ambulatório. Na frente aqui de cada um dos períodos, eu tenho uma seta que aponta para baixo. Essa seta indica que eu posso fazer uma análise dentro de níveis, ou seja, o período da manhã eu consigo enxergar um agrupamento de outros itens, um subgrupo que faz parte do período da manhã. Então, se eu clicar nessa seta, ele mostra que eu estou acessando agora o período da manhã, como vocês estão vendo aqui na tela, e aí ele vai mostrar para mim, hora a hora, quando acontecem os atendimentos aí dentro do hospital. Então, isso possibilita para vocês realocar profissionais, entender que horário que o profissional ele precisa estar mais presente dentro da portaria de atendimento para que tenha mais agilidade, porque o fluxo de atendimento vai aumentar. Então, uma série de decisões podem ser tomadas quando vocês aprimoram esse tipo de análise, enxergando aí esses níveis que são possibilitados. Se eu pegar às 9 da manhã, que é o horário que eu tenho mais atendimento, clico na setinha azul, ele me mostra o próximo nível, que é o nível do minuto. Então, 9h05, 9h16, depois 9h44, foram os horários que eu tive mais atendimentos realizados, mais registros.
Depois eu tenho uma situação mais linear para os próximos minutos, né? Então não tem uma diferença muito grande, né? Está muito bem distribuído ao longo das 9 da manhã e todos os minutos que estão compostos aí dentro dessa situação de horário. Voltando aqui para a nossa lupa, eu tenho outros painéis mais, como eu falei para vocês, painel de estoque, de faturamento, do financeiro. Pois não. A gente pode ver alguma coisa de estoque aí, o pessoal do almoxarifado e da farmácia que está aqui? Podemos. A próxima ferramenta eu já mostro no contexto do estoque, pode ser? Tá, pode ser. Perfeito. Então, eu tenho vários painéis prontos aqui. Dentro de SGH Intelligence, eu tenho uma série de painéis. Em suprimentos aqui, por exemplo, eu vou ter compra e consumo, necessidade e pedido de compras. Então, eu tenho uma série de conteúdos que já estão prontos aqui dentro da ferramenta. Agora, Gustavo, eu preciso analisar um elemento aqui que é muito específico e não está pronto dentro do BI. O que eu faço? Então, existe uma ferramenta que vocês mesmos podem ter acesso para estruturar uma consulta de uma forma rápida e dinâmica. Essa ferramenta chama-se Nova Análise. Ela é acessível através desse botãozinho de mais. Então, eu vou clicar nesse botão de mais e nessa ferramenta Nova Análise que está aqui em cima. O que essa ferramenta me possibilita? Lá atrás, eu falava para vocês que, uma vez que eu tenho o banco de dados do BI estruturado, eu possibilito análise através de painéis, através de relatórios e também através do cubo OLAP. Essa ferramenta Nova Análise leva vocês diretamente para o cubo OLAP. O que é o cubo OLAP? São cenários que nós construímos, né? Nós aqui na empresa construímos, para que vocês possam ter prontos para analisar indicadores, dimensões, elementos que sejam pertinentes àquele cenário específico que vocês desejem fazer acesso para poder estruturar uma consulta, portanto. Então, de maneira autônoma, vocês vão conseguir visualizar tudo isso. Como que é esse processo? O primeiro passo é selecionar um cubo. O cubo ele é composto por medidas e por dimensões. Então, veja quantos cenários eu tenho para vocês poderem analisar. Desde o grupo de atendimentos, aí passa por externos, internos, censo, cirurgia, exames, paciente-dia, pesquisa de satisfação e assim por diante. A parte de custo, de contabilidade, do faturamento, do financeiro, da folha de pagamento, prontuário eletrônico, a parte de suprimentos, que é a parte de estoque aqui que a gente pode utilizar como exemplo aqui para a gente poder analisar. Então, eu vou vir aqui no cubo de compras, para que a gente possa observar alguns elementos que nós temos disponível aqui dentro desse cenário. Selecionei o cubo, o que ele vai apresentar para a gente? O conjunto de medidas e o conjunto de dimensões que eu tenho disponível para analisar esse cubo, ok? Tudo isso que está aqui é modelado, é construído por nós e dá acesso diretamente ao banco de dados do BI. A forma de utilizar essa ferramenta é muito parecida com a tabela dinâmica do Excel. Então, veja bem, eu vou pegar uma medida, valor das compras realizadas, e vou arrastar para esse quadro de medidas. Então, eu posiciono aqui em cima em medidas. Por padrão, para que a minha consulta seja reproduzida, eu preciso ter obrigatoriamente alguma coisa nesse quadro de linhas. Então, eu vou pegar a data da compra, que é uma dimensão, e vou clicar nessa seta para abrir toda a estrutura dessa data da compra. Observa que eu tenho alguns itens que estão escritos em preto, com pontinho verde, e outros que estão em azul logo abaixo dele. Depois, outro pontinho verde, um texto em preto, outros itens em azul. O que isso significa? A dimensão data da compra, ela é composta por hierarquias e níveis hierárquicos. Hierarquia mesmo, de agrupamento, tá? A primeira hierarquia que eu tenho é a data da compra. Então, sempre que vocês enxergarem o ponto verde, significa que tem uma hierarquia. Abaixo da hierarquia, eu tenho um nível. Ano, nível mês, nível dia. O nível ano é o maior nível da minha hierarquia, ou seja, o maior grupo da minha hierarquia. Dentro do ano, eu tenho mês. Dentro do mês, eu tenho dia. Isso significa que o menor nível da minha hierarquia é o dia. Aqui, a gente trabalha com uma característica para análise que a gente chama de granularidade. Quanto menor o nível que eu seleciono, ou seja, se eu pegar o dia, eu estou ampliando a granularidade da minha análise, ou seja, eu estou trazendo uma visão muito analítica, dia a dia,
como foi o comportamento das compras realizadas. Então, na ferramenta Nova Análise, a gente sempre recomenda, se você vai produzir uma análise que tem um nível de granularidade muito grande, realize delimitações. Faz um filtro por ano, por mês, por um produto específico, caso você esteja querendo analisar esse produto, ou fornecedor específico, para que você limite a quantidade de dados que vai ser processado. Por quê? Se você coloca dimensões muito volumosas, tem muito registro, produto, por exemplo, é uma dimensão muito volumosa, paciente, registro de atendimento e assim por diante, e coloca no nível de granularidade muito alto, no dia, por exemplo, você pode estourar o processamento e travar a ferramenta, porque ela não suporta um volume de dados tão grande, tão excessivo, para poder fazer cruzamento de dados dentro da plataforma. Então, a gente recomenda para que construam visões mais sintéticas. Como construir, portanto? Eu vou pegar o nível ano da data da compra e vou trazer para as linhas. Uma vez que eu solto, a minha consulta já é processada. Então, veja que aqui já está sendo apresentado para mim, ano a ano, qual foi o valor das compras que foram realizadas. Desde 2021, que é quando vocês têm dado aí dentro da plataforma, até o ano de 2025, eu tenho a apuração das compras de vocês. À direita, eu posso mudar esse visual que está no modo tabela para um modo gráfico. Então, ele vai converter essa tabelinha num gráfico para que eu possa observar a evolução das compras. Posso mudar o formato desse gráfico, pegando o formato de rosca aqui, por exemplo, ou posso voltar no modo de tabela. Posso ainda aplicar filtros. Eu quero saber mês a mês no ano de 2024. Então, eu vou clicar aqui no ano, abre uma tela nova que eu posso selecionar o ano de 2024, clicar nessa seta para ele trazer para cá esse campo, ou dar 2 cliques, tá? Aí fica a critério de vocês. Observa que eu estou incluindo o ano de 2024 no filtro, vou clicar em OK, a minha consulta foi reprocessada e só me traz o ano de 2024. Agora eu quero colocar o mês, que eu quero analisar mês a mês, como é que foi o valor das compras aí apurado. Então eu vou pegar da mesma hierarquia, tá? Sempre procurem agregar elementos de níveis diferentes de uma mesma hierarquia. Ó, aqui embaixo, em completa, eu tenho mês também, só que faz parte de outra hierarquia. Então não convém eu colocar esse mês dentro da análise. Eu vou pegar o mesmo mês da hierarquia data compra. Observa que ele escreve, ó, a hierarquia aqui, ó, data compra, e aqui o nível hierárquico. Eu vou pegar o mês, portanto, e trazer para dentro das linhas. Agora ele quebrou minha análise. Mês a mês, eu tenho a representação do valor das compras que foram realizadas. Para eu não perder a totalização das compras de 2024, eu posso vir nessa seta preta que aponta para baixo, ele abre um menu para mim, eu tenho uma opção total geral, eu posso escolher a opção soma, que ele já vai incluir uma última linha, que é o somatório de todos os elementos que estão presentes aqui dentro dessa coluna. Agora, se eu quiser colocar o fornecedor no contexto da minha análise, ó, eu fechei aqui a data da compra, vou abrir a dimensão fornecedor. Então, eu tenho a hierarquia fornecedor, o F, cidade, que é a disponibilidade aqui de análise dos meus fornecedores. O que eu vou fazer dentro da minha análise? Veja bem, vou pegar o fornecedor e vou trazer logo na sequência aqui da data da compra. Então, ele vai mostrar para mim o resultado mês a mês por fornecedor, para que eu possa analisar o que cada fornecedor representou para mim dentro das compras que foram realizadas. Posso ainda pegar o que está de conteúdo de data da compra e trazer para colunas. Quando eu trago para colunas, cada mês vai representar uma coluninha e cada linha representa um fornecedor que me vendeu aí, que me forneceu mercadorias dentro desse período que eu estou analisando, portanto. Aqui embaixo, se eu pegar o janeiro, vier até o final, vocês vão observar que eu tenho o totalizador de cada um dos meses aqui na parte de baixo da estrutura analítica que eu estou reproduzindo. Construir minha análise. Eu quero deixar salvo para eu continuar analisando no dia seguinte. Eu posso vir aqui, portanto, nesse botãozinho na barra de ferramentas, salvar consulta. Quando eu clico nesse botão, ele vai abrir essa tela para que eu escolha a pasta e o nome do arquivo que eu quero salvar. Então, por padrão, cada usuário que fizer acesso à plataforma do BI
vai ter uma pasta própria do seu usuário, que fica aqui dentro da pasta Home. Abrindo a pasta Home, você vai enxergar somente a pasta do seu usuário. Eu estou enxergando do Thiago porque o papel do meu usuário é administrador. Então, o administrador, ele enxerga tudo. O usuário simples, ele enxerga somente a pasta do próprio usuário. Cliquei na pasta VLT aqui, que é o meu usuário, ele preenche aqui embaixo para mim, ó, arquivo Home VLT, na frente de VLT eu escrevo teste compra. Clico no botão Save para poder salvar e a minha consulta já está salva e disponível para eu acessar através da plataforma num próximo momento. Eu posso sair da plataforma, fazer um login no meu celular que eu consigo acessar esse mesmo resultado na tela do meu celular. Posso ainda clicar nesse botão mais aqui ao final e exportar para XLS, para Excel. Eu gero um arquivo do Excel no meu computador com os resultados que eu estou reproduzindo aqui na tela para a consulta que eu estruturei. E também posso gerar em formato PDF, caso eu queira utilizar aí esse PDF para algum processo. Mandar por e-mail para alguém um arquivo que não é editável, ou compor um relatório que eu esteja reproduzindo, e assim por diante. Então, eu também consigo gerar no formato PDF a exportação dos resultados aqui do Nova Análise. Terminei de trabalhar com a consulta, eu posso finalizar minha sessão ou mudar de cubo, mudar de ambiente analítico. Então, cliquei nos cubos ali novamente, eu vou vir agora no cubo de consumo. No cubo de consumo, ele vai pedir para eu confirmar, tá? Que eu quero realmente sair dessa consulta que eu estou estruturando. E aí eu tenho no cubo de consumo medidas e dimensões relacionadas ao consumo de produtos. Eu vou ter a quantidade de saída, quantidade devolvida, o valor de saída, o valor devolvido, a quantidade de consumo, o valor do consumo. E aqui eu tenho os vários itens, as várias dimensões, os vários aspectos para analisar de cada um dos indicadores que foram apresentados ali mais acima. A estrutura da ferramenta Nova Análise, portanto, pessoal, ela dá muita liberdade para que um usuário comum, que não tem conhecimento técnico voltado para a tecnologia, para a linguagem de programação, algo nesse sentido, possa utilizar de maneira autônoma, de maneira dinâmica, de forma bastante facilitada, a ferramenta para poder produzir as suas próprias análises. Aqui, só para a gente ver o resultado, né, de exemplo, valor de saída, ou vou pegar as quantidades aqui. Quantidade de saída, quantidade devolvida e a quantidade consumida. Pus as 3 medidas. Tá vendo que eu só clicar, a medida já vem para o campo dela. Agora eu vou pegar a data. Eu quero saber por data. X data de consumo é a data de consumo mesmo do item, tá? Então eu vou pegar o ano e trazer aqui para as linhas. Aí a minha consulta vai ser reprocessada. A quantidade de produtos que saíram, as quantidades que foram devolvidas e a quantidade consumida dentro do período que eu estou analisando. Portanto, ele já vai apresentar na tela para mim esses indicadores, esses dados, para que eu possa, aí, enfim, tomar as decisões aí que sejam mais pertinentes aí para esse contexto que eu esteja analisando. Caso eu queira analisar um produto específico, eu posso ainda incluir, ó, eu desmarquei aqui esse botãozinho, ó, que é a execução automática. Sempre que eu vou pôr uma dimensão que é muito pesada, muito volumosa, eu desmarco para que ele não processe automaticamente, para que dê tempo de eu fazer filtro, tá? Então eu venho aqui no produto, vou pegar aqui o nível produto, da hierarquia produto, primeiro mesmo, né? Vou clicar aqui no produto, e aí eu posso selecionar qualquer produto que eu quiser dentro de todos os produtos que eu tenho cadastrados dentro do sistema. Aqui cabe uma observação que é importante, tá? Ele vai trazer sempre para você o código do produto e o nome do produto. Então você pode pesquisar por código ou por nome. Esse campo de pesquisar, ele vai funcionar justamente para isso. Você pode começar a digitar um código, por exemplo, e ele vai trazer aqui abaixo para você o nome do produto para você selecionar. Selecionou, ele traz para dentro do campo de seleção. Ah, eu não quero esse produto. Clica nele de novo, clica nessa seta para a esquerda, ele vai remover do campo de seleção. Gustavo, estou pesquisando um produto que não tem aqui dentro da tua relação, então está faltando produto dentro do BI. Na verdade, existe uma limitação para consulta. Observa aqui para mim esse texto, itens, 3.000. Significa que
da tabela de produtos do banco de dados, ele está pegando os 3.000 primeiros itens que estão registrados lá dentro. Se a sua tabela de produtos tem 50.000 produtos cadastrados, ele não está apresentando todos os 50.000 para você. Então, o que eu preciso fazer para selecionar o Zinco, por exemplo, que não está aparecendo aqui na tela de produto, ou qualquer outro produto aí que esteja nas últimas posições da tabela de produto? Eu venho nesse campo pesquisar e começo a digitar. Vou colocar a letra Z aqui, só para a gente usar ela de exemplo. Coloquei a letra Z, eu preenchi um começo do texto do nome do produto que eu quero pesquisar. Eu vou clicar nesse botão, pré-filtro no servidor. O que ele faz? Ele pesquisa tudo que começa com a letra Z. Aí eu continuo digitando, ele vai trazer para mim aqueles produtos especificamente que tem o texto que eu estou digitando. Ó. O ceftazidima, então tem o ZI, o benzina tem o ZI, sinarizina tem o ZI, tudo que tem ZI e ele encontrou no banco de dados, ele está retornando para mim. Observa que ele reduziu os itens de 3.000 para 75, ou seja, na tabela de produtos, ele encontrou 75 registros que possuem o texto ZI. Então, isso é importante quando vocês utilizam dimensões muito pesadas. Eu vou selecionar aqui de exemplo, só para a gente ver se teve compra desse produto dentro do período ou não, ou se teve movimentação, na verdade, né? Só para a gente ver o resultado aqui na tela. Então, selecionei o produto específico, vou dar o play aqui em cima agora, aí ele me mostra a quantidade de saída, a quantidade devolvida e a quantidade consumida desse produto aqui, que eu selecionei ali no filtro da minha estrutura de dimensões. Então, essa estrutura do Nova Análise te possibilita criar análises, né, consultas dinâmicas, de forma rápida, bastante eficiente, que você chegue assim, em análises específicas que eventualmente possam não estar prontas dentro da plataforma. Pessoal, passei com vocês por vários aspectos aqui, mostrando um pouquinho o ponto de vista do usuário aqui da plataforma, né? Mostrei ali os painéis de início, logo que a gente abre a estrutura do BI, o processo de login, né? Com o usuário, senha, o código de instância, o acesso aos demais painéis e cenários diferentes que nós temos prontos dentro da plataforma para vocês poderem utilizar. Falei um pouquinho sobre a interatividade que os painéis oferecem para vocês, seja por período, seja pelas dimensões. Entendemos, inclusive, o que é uma dimensão, o que é uma medida no contexto do BI, como que o BI se comporta para atualizar os dados e como esses dados serão apresentados para vocês aí através da plataforma. Falei um pouquinho também sobre a ferramenta Nova Análise e do poder que ela dá para vocês para construir análises customizadas, específicas, para atender objetivos aí que sejam mais rápidos, né, de vocês terem esses dados disponíveis com uma velocidade maior. Enfim, trouxe informações assim, bastante completas no que diz respeito ao ponto de vista dos usuários. Em cima de tudo isso que eu trouxe para vocês de informação, tem alguma observação, algum comentário, algo a mais para poder eu acrescentar aqui com vocês nesse momento? Lembrando rapidinho, o Gustavo, Sim. Que esse treinamento está sendo gravado, tá, gente? Eu vou disponibilizar para vocês na íntegra, tá, Thiago? Tá. A gravação para poder vocês passarem, pausar, testar, tá? Que aqui ele mostrou lá o cenário já pronto, por exemplo, de atendimentos. Aqui ele já veio mais para mostrar a ferramenta mesmo, a forma de customizar, né? De parametrizar, de filtrar melhor, de acordo com o que você quer, que é essa parte que ele mostrou aqui, do estoque. Eu te pediria só que passasse rapidamente, Gustavo, aquele cenário pronto lá do estoque. Claro. Meu horário também já estão me chamando para outra reunião aqui. Aqui nesse cenário, a gente vai ter indicadores de compra. Então, ele vai mostrar o valor total real comprado dentro do período. Aqui eu estou pegando abril de 25. Por padrão, ele pega o mês anterior. Ele segmenta por classificação. Top 10 fornecedores que forneceram para vocês dentro desse período. O local de armazenamento dessas compras, então está distribuído em farmácia almoxarifado, e aqui a relação de produto por produto que foi comprado, trazendo aqui no formato de tabela, né, todos os produtos ordenados pela maior compra real que foi realizada dentro do período. Aqui você tem um campo de filtro que permite vocês filtrarem produtos específicos. Ó. Então eu comecei a digitar equipe, ele já trouxe todos os produtos que tem esse texto aqui no início, ou que contém esse texto
na sua formulação. Então, você consegue aplicar filtros aqui bastante significativos nesse aspecto. Depois a gente tem uma abinha de consumo, que vai mostrar para vocês o valor consumido do período que está sendo analisado. Aqui ele já está fazendo a subtração, tá, do valor de saída pelo valor devolvido. Então, ele mostra o valor consumido efetivo, por classificação, por local de armazenamento, por centro de custos e por produto também, naquele formato de tabelinha, para vocês visualizarem. E, por último, ele vai mostrar o estado real, ou o estado atual do estoque dentro do período que foi analisado. Qual o valor que vocês têm parado aí no estoque de vocês, ou disponível no estoque de vocês, segmentando por classificação, por local de armazenamento e por produto. Em produto, ele ordena por valor de estoque, tá? Mas mostra também, produto por produto, a quantidade que foi apurada no estoque conforme o último fluxo de atualização e o período que você está selecionando aqui em cima para essa análise. Então, em abril de 2025, você teve esse valor de estoque distribuído nessa classificação, nesses locais de armazenamento e integralizando aí esses produtos aqui especificamente, por valor e também por quantidade. Só uma observação aqui, todos esses dados a gente consegue extrair ele no formato XLS, texto, né? Nem todos. Alguns, né? Alguns, né? O que você consegue extrair em XLS, e aí tudo que você produzir você consegue, é o que está sendo construído no Nova Análise. Ah, perfeito. Montou no Nova Análise, você exporta para o Excel facilmente aí para poder trabalhar. Alguns dados que aparece esse botãozinho aqui, ó, esse menu, ele tem a possibilidade de você fazer download em CSV. Ah, perfeito. Em CSV perfeito. você consegue importar para dentro do Excel. Uhum. Beleza? Fechamos? Alguém tem alguma dúvida aí? Não, dúvida, pessoal. Vão ter várias que agora tem que o quê? Passa esse link, tá, Thiago? De como acessar o BI. Lembrando que não precisa ser só nas dependências do hospital. Em qualquer lugar que você tiver um navegador e acesso à internet, você acessa o BI com o seu login do sistema, tá? Do SP Data, do SGH. Agora eu peço a vocês que o quê? Acessem, comecem a fazer as avaliações de vocês, como eu disse. Aqui a gente vai demonstrar como usa a ferramenta. Vão surgir dúvidas quanto à criticidade dos dados. Agora sim, é hora de cada gestor começar a criticar e avaliar as informações que estão aqui no BI e se houver alguma crítica com relação aos dados, extraindo relatórios lá do próprio módulo que você utiliza, tem como você fazer comparativos, filtrar tanto por aqui quanto por lá, mas lembrando que tudo que está aqui extraiu lá do banco de dados da SPData. Então, peço a vocês que comecem a utilizar, estressem a ferramenta, extraiam todas as informações que gerem dúvidas, tragam para a gente que a gente vai começar a fazer a avaliação e identificar, olha, esse valor de repente está muito alto por causa disso, ou muito baixo por causa daquilo. Conta de faturamento, a gente vai entrar nesse detalhe amanhã, mas vou dar um exemplo. Tem contas lá, por exemplo, de março, entra lá naquele cenário de atendimento, aquele primeiro lá em cima, Gustavo, por favor. Isso, esse inicial, isso. Ali a gente está vendo ali embaixo do lado direito que a gente tem, em março de 25, um volume de contas não emitidas, 382. Para o sistema, essas contas elas não foram faturadas. Então, assim, isso eu vou ver com o pessoal do faturamento amanhã, tá? Mas então, essa análise que o BI traz aqui, ele está te mostrando, ó, você faturou tanto, tem tantas em faturamento, tem tantas que você deixou de faturar. Vamos analisar por quê. Foi entregue efetivamente no convênio ou não? Essa conta está aqui, ela vai ser transferida para o mês seguinte para eu poder faturar. Que não pode deixar coisa para trás. Então, assim, como eu disse, Thiago, nas várias intervenções sobre o BI, o BI é uma ferramenta para você medir a qualidade do trabalho que está sendo efetuado. Então, começar a fazer essa crítica, olhar esses dados, avaliá-los e criticá-los, de suma importância a partir de agora, porque o BI é mais uma ferramenta que vem auxiliar na tomada de decisão e avaliação de produção, de produtividade, de como essas informações estão chegando dentro do sistema e como elas estão sendo tratadas, tá bom? Então agora é mesmo utilizar o sistema. Peço a vocês que utilizem mesmo, levem dúvidas por Thiago, para a equipe de TI, eu estou aqui à disposição, tá, Thiago?
para poder esclarecer. O BI ele entra na esteira agora também de suporte via SMA normal, tá? Com dúvidas, falhas de informações, e em seguida aí você vai olhar com ele, né, o Gustavo, sobre essa questão da conexão aí, né? Exatamente, Isso. Tá joia. Alguma dúvida aí, Thiago? Não, tranquilo. Ô Marcos, se me permite, só uma última observação aqui, que vai ser até importante para o Thiago, tá? Um aspecto que eu passo normalmente no treinamento técnico, mas como a gente vai estar com uma data mais distante, é importante destacar que para os usuários acessarem os dados do BI, não acessar a plataforma todos os usuários já estão integrados, mas para ele ter acesso a um dado do visão geral, acessar um cubo no Nova Análise, tudo que depende da estrutura OLAP, é necessário que atribua permissão de acesso, Thiago. Isso ainda não está configurado, não, né? Oi? Isso a gente vai aprender no próximo, do dia 27. Mas caso alguém queira já utilizar a plataforma do BI, até antes do dia 27, você precisa liberar esse acesso para essa pessoa. Então, a gente precisa liberar, então, mostrar para ele como libera isso aí, para o pessoal já começar a usar. Rapidamente aqui eu já te mostro. Para liberar o acesso, você vai ter papel de administrador, então você vai enxergar esse botão de engrenagem. O usuário que não tem papel de administrador não enxerga esse botão. Clicou nesse botãozinho, ele vai abrir configurações para você. A primeira delas é usuários e permissões, tá vendo? Aí você vai ter a lista de todos os usuários habilitados. Eu vou pegar o seu aqui de exemplo. É esse daqui, né? Thiago Vieira, certo? Isso aí. Eu comecei a digitar aqui em cima, ele já filtra o usuário para mim. Cliquei no usuário, eu vou enxergar papéis e permissões. Eu vou atribuir para você papel de administrador e permissão completa aos dados. Caso você queira cadastrar um usuário para permitir somente acesso a atendimentos externos, você não deve clicar aqui em permissões, em SGH Intelligence. Você vai clicar somente em atendimento externo. Assim, vamos supor que eu vou atribuir somente atendimento externo para você. Então, eu venho aqui e clico em atendimento externo. Somente isso. Eu quero permitir acesso total a todos os cubos, todos os cenários. Clica aqui em cima e assim você já atribuiu permissão completa aí para esse usuário. Administrador é o papel. Somente o usuário que vai ter papel administrador que você deve marcar aqui. Do contrário, não precisa marcar. Tá. Aí, outros usuários comuns não precisam de marcar, é só marcar as permissões. Exatamente. E se a gente pegar a Adriana, por exemplo, a gente vai... quero atribuir para a Adriana somente atendimentos internos. Marquei atendimento interno, pronto, está feita a permissão para ela. Desmarquei, tirei a permissão de acesso. Entendi. Tá. Tá joia? Aí finaliza. Beleza, então. Thiago, a gente se encontra amanhã no mesmo horário com a outra equipe, tá? Ok. E reforço aí, pessoal, vamos utilizar os termos. O Thiago vai dar as permissões aí, podem começar a utilizar, levem as dúvidas, tá, Thiago? Pode coletar as dúvidas com o pessoal, trazer para a gente poder fazer essas avaliações, esses questionamentos. É super normal aparecer agora, principalmente dos módulos, tá? Esses que a gente tratou, do pessoal que está aí da coordenação, são módulos que estão fora do escopo desse projeto atual. Então, assim, muito provavelmente a gente vai ter alguma discrepância de informação, pode ter, relacionado a estoque, a faturamento, a exames, atendimento em geral, tá? Então, assim, muito provavelmente vocês vão ter questionamento a fazer, pode trazer para a gente que a gente vai esclarecer o que pode ser e o que fazer para poder ajustar. Beleza? Tá, beleza. Beleza, pessoal? Um abraço, boa tarde para todo mundo aí. Obrigado, Falou. pessoal. Um abraço, até mais. Falou.